Imagine o inverno mais rigoroso e brutal que qualquer ser humano já presenciou. Os animais que costumavam cruzar o vale desapareceram há meses. A neve cai de forma implacável, cobrindo qualquer rastro de esperança, e o frio é tão extremo que o ar queima os pulmões. Na escuridão da caverna, as crianças estão começando a morrer. Os caçadores mais fortes da tribo, os homens mais rápidos e os guerreiros mais corajosos estão paralisados. Seus músculos de nada servem agora. Eles olham para o vazio, completamente sem saber o que fazer, porque nunca viram um inverno como este. Mas, no canto mais escuro daquela caverna, iluminada apenas pelas brasas de uma fogueira moribunda, há uma pessoa que já viu. É a mulher mais velha do grupo. O corpo dela está falhando, a pele está marcada pelo tempo e ela mal consegue caminhar sozinha. Por todas as regras lógicas e cruéis de sobrevivência na natureza, ela deveria ser considerada um peso. Um fardo que consome comida valiosa. No entanto, ela está prestes a salvar absolutamente todas as vidas ao redor daquele fogo. Porque ela se lembra. Ela carrega uma memória de algo que aconteceu 60 anos atrás, quando ela ainda era uma criança. Esse é o segredo obscuro e silenciado que construiu a raça humana. Porque, em um momento muito específico e esquecido da nossa pré-história, os primeiros humanos fizeram algo que absolutamente nenhuma outra criatura na face da Terra havia feito antes. Eles começaram a manter seus idosos vivos de propósito. E essa única decisão não mudou apenas a estrutura das nossas famílias. Ela foi a pedra fundamental que construiu a civilização. É exatamente por causa dessa decisão que você consegue ler, que você consegue falar, e é o motivo pelo qual a sua espécie dominou todo o planeta Terra. Mas a grande pergunta que a ciência escondeu por anos é: o que, afinal, esses avós antigos sabiam que valia o custo de alimentá-los durante décadas em um mundo onde a comida era a diferença entre a vida e a morte? A resposta para isso vai destruir tudo o que você acha que sabe sobre evolução e mudar a forma como você enxerga sua própria família para sempre. Para entender o quão bizarra é a nossa existência, precisamos começar com um fato biológico que simplesmente não deveria fazer sentido. Na natureza, quase todo animal no planeta Terra morre pouco tempo depois de perder a capacidade de se reproduzir. O salmão nada contra a correnteza com esforço sobre-humano, deposita seus ovos, e em questão de dias, seu corpo apodrece e ele morre. Um polvo macho acasala uma única vez, e em seguida, para de comer até morrer de fome. Na biologia evolutiva, a lógica é brutal, fria e direta. No exato segundo em que você não pode mais passar os seus genes adiante, a natureza não tem mais nenhuma utilidade para você. O seu corpo perde o propósito biológico e é deixado para se desintegrar. Essa é a regra de ferro para quase todas as espécies que já existiram desde o início dos tempos. Mas os humanos, nós somos a grande, escandalosa e inexplicável exceção. Uma mulher humana pode viver 30, 40, ou até incríveis 50 anos depois de não poder mais gerar filhos. Para a biologia, isso não é apenas um detalhe curioso. Isso é um escândalo evolutivo. Porque a evolução é implacável e não desperdiça recursos preciosos. A evolução não constrói e mantém um corpo funcionando por décadas sem nenhum propósito reprodutivo. A menos, é claro, que esse propósito seja algo grandioso que não havíamos percebido. Durante muito tempo, os cientistas mais brilhantes do mundo bateram cabeça sem conseguir entender. Por que diabos os humanos pré-históricos, que travavam batalhas diárias e sangrentas por cada mísera caloria, continuavam dividindo sua comida com pessoas idosas que não podiam mais procriar? Parecia um erro de cálculo da natureza. Não fazia sentido nenhum, até que pesquisadores entraram nas profundezas da savana africana para observar um dos últimos grupos de caçadores-coletores da Terra, pessoas que ainda vivem quase exatamente como nossos ancestrais. E lá, eles viram um grupo de avós fazer algo que reescreveu a história inteira da humanidade. A história que sempre nos venderam, aquela que vemos em filmes e livros escolares, é a do homem das cavernas. O mito do caçador alfa e musculoso saindo com sua lança, matando grandes feras e voltando como herói para alimentar a tribo inteira. Nós fomos condicionados a acreditar que os músculos garantiram a nossa sobrevivência. Mas quando os cientistas começaram a medir os dados reais dessa tribo na África, os números revelaram algo chocante e até humilhante para o ego masculino. Os caçadores, na grande maioria das vezes, fracassavam miseravelmente. Um caçador habilidoso voltava para casa de mãos vazias na maioria dos dias. Abater grandes animais era algo extremamente raro e perigoso. Então, se os homens não traziam a comida que mantinha o grupo vivo de segunda a segunda,
Quem estava realmente alimentando aquelas pessoas? Quem era o provedor mais implacável, constante e confiável de toda a tribo? Eram as avós. As mulheres idosas. Aquelas de quem ninguém esperava nada. Elas estavam lá fora, sob o sol escaldante, por horas a fio todos os dias, cavando profundamente no solo duro como pedra em busca de tubérculos e raízes. Raízes que estavam enterradas tão fundo que as crianças pequenas jamais conseguiriam alcançar. Raízes que exigiam não apenas força, mas uma paciência infinita e décadas de conhecimento acumulado para saber exatamente onde procurar e como extrair. As mães jovens e fortes também não podiam fazer isso, porque estavam ocupadas demais com uma tarefa exaustiva: amamentar e proteger os recém-nascidos. Eram as avós que assumiam um fardo pesado. As avós, sozinhas, alimentavam todo mundo. E o que foi descoberto a partir dessa observação não explicava apenas o comportamento de uma tribo isolada. Explicava por que toda a nossa espécie prosperou enquanto outros primatas e hominídeos foram dizimados e extintos. E aqui está a revelação genial. O exato momento em que tudo muda no jogo da sobrevivência. Quando uma avó assume a responsabilidade de alimentar seus netos, ela realiza um milagre biológico que nenhum outro animal é capaz de fazer. Ela liberta a própria filha. Pense bem. Uma mãe jovem e solitária que precisa caçar ou coletar toda a sua própria comida no deserto só tem capacidade de criar um único filho por vez. Ela é obrigada a esperar muitos anos entre um bebê e outro, pois uma criança exige 100% da sua energia. Mas, se você der a essa mãe jovem uma avó presente, de repente, como num passe de mágica evolutivo, ela pode ter o próximo filho muito mais cedo. E depois o próximo. E o próximo. A avó não é apenas uma ajuda casual. Ela se torna um segundo par de mãos trabalhadoras, uma segunda fonte inesgotável de alimento e uma segunda fonte profunda de proteção. Graças a isso, a família humana não apenas sobrevive raspando, ela se multiplica exponencialmente. No meio científico, isso ganhou o nome de a hipótese da avó. E ela sugere uma verdade tão bela quanto avassaladora: o verdadeiro motivo pelo qual a raça humana se espalhou por todos os continentes congelados e desertos ferventes, o motivo de hoje existirem 8 bilhões de nós construindo cidades e explorando o espaço, não foram as nossas lanças afiadas. Não foram as nossas ferramentas, nossos músculos ou nosso instinto primitivo. Foram as nossas avós. As mulheres idosas, aquelas que as leis frias da natureza classificavam como inúteis e descartáveis, revelaram-se o verdadeiro motor, o coração pulsante de toda a nossa espécie. Se isso acabou de te dar arrepios, se você está percebendo neste exato momento que só está vivo, respirando e assistindo a este vídeo porque uma mulher idosa há 50 mil anos se recusou a parar de cuidar de sua família, então deixe o seu ego de lado e perceba a grandeza disso. Nossas origens não são feitas de violência bruta, mas de cuidado. Mas preste muita atenção, porque as raízes e a comida eram apenas metade dessa história fascinante. Existia um segundo tipo de sobrevivência em jogo, muito mais complexo, e não tinha absolutamente nada a ver com encher o estômago. Eu quero que você imagine, por um segundo, um mundo assustador. Um mundo sem nenhum livro, sem internet, sem bibliotecas, sem smartphones e sem nenhum tipo de escrita. Essa foi a realidade brutal de quase toda a vida pré-histórica por centenas de milhares de anos. Nada podia ser anotado. Nada podia ser pesquisado. Agora, faça a si mesmo uma pergunta aterrorizante: onde morava o conhecimento se você não tinha como escrevê-lo? Como você guarda a informação que salva vidas? A resposta é de dar calafrios. O conhecimento vivia trancado exclusivamente dentro de cabeças humanas. A mente humana era a única biblioteca que existia. O único banco de dados, o único disco rígido de todo o planeta Terra, era o cérebro físico de alguém que havia vivido por muito tempo. E entenda o peso letal que isso significa. Quando uma pessoa idosa morria na Era do Gelo, aquilo não era apenas uma morte lamentável na família. Era o equivalente a uma biblioteca inteira sendo queimada até o chão. Cada seca extrema a qual eles haviam sobrevivido. Cada planta venenosa que eles aprenderam a evitar a duras penas. Cada tática meticulosa de sobrevivencia no gelo. Tudo isso era apagado da existência em um único e último suspiro. Portanto, uma tribo que possuía avós tinha uma vantagem competitiva tão massiva e desleal sobre uma tribo sem eles, que chegava a ser covardia. Porque os avós lembravam de coisas que a maioria das pessoas não viveu para ver. Coisas que só acontecem uma vez em toda uma vida. Coisas raras, mas que, quando acontecem, são o evento que decide quem vive e quem vira ossos na poeira.
Eu vou te desenhar o cenário exato e desesperador onde a memória de uma única pessoa idosa salvou uma linhagem inteira da extinção absoluta. Imagine a cena. Você é um jovem e vigoroso Homo sapiens. Você vive em um vale verdejante, cercado por montanhas, repleto de água fresca e animais para caçar. A vida é farta. A vida é boa. Você cresceu forte e nunca, nem por um dia, sentiu a dor real da fome ou da sede. Então, de forma implacável, chega um ano em que a chuva simplesmente não cai. O céu fica limpo e cruel. O grande rio que banhava a tribo encolhe, transformando-se em lama e, depois, em pó. As plantas murcham até virar cinzas. Os animais fogem para bem longe. Este é o exato momento que extermina tribos inteiras. É assim que grupos humanos inteiros desapareceram da história da Terra sem deixar nenhum rastro. Porque os jovens caçadores, com toda sua força bruta e energia, entram em pânico absoluto. Eles nunca viram isso antes. Não há músculos que possam derrotar a ausência de água. Eles não têm ideia do que fazer e a morte por desidratação se aproxima. Mas, no meio do caos e do choro das crianças, há uma pessoa no grupo que está assustadoramente calma. A membra mais velha da tribo. Eavu. Ela não entra em pânico, porque ela se lembra. Ela fecha os olhos e acessa um arquivo de meio século atrás. Ela se lembra de que, quando era apenas uma garotinha assustada, essa exata mesma catástrofe aconteceu. E ela se recorda de como a sua própria avó guiou a tribo cambaleante até uma nascente escondida e subterrânea, localizada 2 vales além daquelas montanhas. Uma nascente secreta que só se torna relevante uma vez a cada 40 anos. Uma fonte de água que nenhum jovem dali sequer sonha que existe. Com a voz trêmula, mas firme, ela se levanta, aponta o dedo magro para o horizonte e os guia até a água. Foi exatamente assim que os humanos antigos sobreviveram. Não com músculos tensionados, mas com memória. O tipo de memória complexa que leva 60 anos de sofrimento para ser construída. Isso responde o que os humanos faziam o dia todo: eles escutavam os velhos. Mas, como a ciência gosta de provas, você deve estar se perguntando: como sabemos que isso é verdade? Aqui é onde a engenhosidade humana brilha de forma incrível. Os cientistas encontraram uma maneira física e palpável de provar que essa mudança radical aconteceu. Eles descobriram como contar a quantidade de avós do passado. Parece algo saído de um filme de ficção científica, mas eles conseguiram ler o passado através dos dentes fossilizados. Pesquisadores especializados começaram a analisar centenas de dentes de fósseis de restos mortais de humanos antigos. Veja bem, os dentes humanos se desgastam de uma maneira muito previsível à medida que você envelhece, especialmente com a dieta dura da pré-história. Portanto, ao medir milimetricamente o desgaste de um dente fossilizado, você pode dizer com muita precisão qual era a idade aproximada daquela pessoa quando a morte a levou. Eles fizeram esse mapeamento minucioso através de centenas de milhares de anos de história humana. E o que eles descobriram ao colocar esses dados no gráfico foi de cair o queixo. Durante a esmagadora maior parte da pré-história, achar pessoas idosas era algo extremamente raro. Um humano que chegasse à idade de se tornar avô era quase um erro na matriz, um milagre absoluto. A morte levava quase todos de forma prematura. Mas, de repente, por volta de 30.000 anos atrás, os gráficos científicos explodiram. O número de pessoas sobrevivendo e chegando à velhice disparou de forma astronômica e repentina. Pela primeira vez na história do universo, ter avó se tornou algo comum. E a genialidade disso é que a data dessa explosão de velhice bate exatamente com o momento mais importante de toda a evolução humana. Um momento cujas provas nós ainda vemos cravadas nas paredes das cavernas ao redor do mundo. Porque, exatamente no mesmo período em que os avós se tornaram uma presença constante nas tribos, a humanidade, de alguma forma mágica, acordou. Os arqueólogos batizaram esse período frenético de o Grande Salto Adiante. De repente, como se uma luz tivesse se acendido no cérebro humano, nós começamos a ver pinturas rupestres complexas. Começamos a ver arte de verdade. Animais desenhados com carvão e sangue em paredes de pedra, tão anatomicamente perfeitos e bonitos que parecem feitos por artistas modernos. Nós vemos o surgimento de joias, contas delicadas esculpidas em osso e conchas de longe do oceano. Vemos ferramentas altamente complexas, como agulhas de costura finas, anzóis de pesca, armas sofisticadas feitas de múltiplas partes amarradas. E, mais profundo ainda, vemos os primeiros sinais de religião, de sepultamentos elaborados,
de significado além da carne e osso. Depois de centenas de milhares de anos em que quase nada mudou e vivíamos como meros animais, os humanos antigos de repente se tornaram nós. Tornáram-se pensadores. E é quase uma certeza matemática que essa explosão intelectual monumental não foi uma coincidência. Ela aconteceu no exato milésimo de segundo evolutivo em que os avós ficaram por perto. Pense bem na mecânica disso. Um jovem inteligente pode até aprender a fazer uma ferramenta sozinho por tentativa e erro. Mas é necessário que um ancião ensine esse jovem os macetes, para que esse jovem não perca tempo e já ensine a técnica aprimorada para os seus filhos. O conhecimento finalmente pôde ser empilhado, geração sobre geração, como tijolos construindo uma torre indestrutível. Pela primeira vez, nossos ancestrais não estavam mais começando a vida a partir do zero. Eles estavam herdando conhecimento. E essa torre de sabedoria empilhada eventualmente se transformou nos arranha-céus, nos aviões e na internet que você vê ao seu redor hoje. Mas essa vantagem fantástica e vitoriosa levanta uma questão sombria, desconfortável e muito macabra. Se os avós eram essa arma secreta tão absurdamente poderosa, o que aconteceu com os humanos que não os tinham? Isso nos leva de frente ao trágico destino dos neandertais. Durante muito tempo, a cultura pop e os filmes nos fizeram imaginar os neandertais como brutamontes estúpidos, homens das cavernas burros, grunhindo e segurando tacapes pesados. Essa imagem é uma das maiores mentiras da ciência popular. A verdade é que os neandertais eram formidáveis e altamente inteligentes. Eles tinham cérebros maiores que os nossos. Eles fabricavam ferramentas perigosas. Eles dominavam o fogo. Eles enterravam seus mortos e cuidavam dos doentes e feridos com compaixão. Eles sobreviveram ao frio doentio e brutal da Era do Gelo europeia por centenas de milhares de anos. Esses caras não eram fracassados biológicos. Então, por que eles não estão aqui hoje? Porque eles desapareceram no buraco negro da extinção sem deixar descendentes puros, enquanto os Homo sapiens dominaram o globo. Existem muitas teorias debatidas por especialistas, mas a análise dos dentes revelou uma que é de dar arrepios. Quando os pesquisadores olharam para os fósseis neandertais, descobriram que eles tinham muito, mas muito menos indivíduos idosos do que os humanos modernos que tomaram o seu lugar. Eles tinham menos avós. Portanto, tinham menos bibliotecas vivas e menos guardiões do conhecimento raro que salva vidas em momentos críticos. A verdade amarga é que talvez os neandertais fossem tão espertos ou até mais que nós. Mas o conhecimento incrível que eles criavam morria junto com eles na neve, enterrado para sempre. Enquanto isso, o nosso conhecimento continuava sendo passado adiante, ao redor de fogueiras. No final, no tribunal implacável da natureza, a espécie que se lembrou esmagou a espécie que esqueceu. E os neandertais não foram nossos únicos primos engolidos pelo esquecimento. Havia outro grupo. Uma linhagem fantasma inteira que nós nem sonhávamos que tinha existido, até que um único, minúsculo fragmento de osso mudou a história do mundo. Nas profundezas congeladas de uma caverna na Sibéria, cientistas encontraram um pedacinho microscópico de um osso de dedo. Ao sequenciar o DNA, o choque não pertencia a um humano moderno. E não pertencia a um neandertal. Pertencia a uma espécie de hominídeo completamente nova e desconhecida. Nós os chamamos hoje de denisovanos. Um ramo inteiro e complexo da nossa árvore genealógica que viveu, lutou e amou, mas que foi totalmente varrido do mapa, e cuja existência ignorávamos até descobrirmos aquele fragmento. E a parte insana dessa história é que os denisovanos não estão 100% mortos. Porque, em algum momento das noites geladas do passado, nossos ancestrais Homo sapiens encontraram com eles. E tiveram filhos com eles. Se você tem certos marcadores de DNA no seu sangue hoje, uma fração de você é denisovana. Você carrega dentro do seu corpo os genes sobreviventes de um povo perdido, cuja cultura, cujas histórias mágicas, e cujos avós foram brutalmente apagados da memória do universo. Essa é a verdade sanguinária da história do nosso planeta. Nós somos os últimos sobreviventes de uma árvore genealógica que outrora era lotada de pessoas diferentes. Homo habilis, neandertais, denisovanos, tantos primos que ficaram para trás no pó. E a característica que separou nós, os sobreviventes, dos derrotados, foi algo tão simples e comovente que até parece uma piada. Foi o fato de termos escolhido cuidar dos nossos velhos. E não somos os únicos que entenderam isso. Nos oceanos frios do planeta, as baleias assassinas, as orcas, também mantêm suas fêmeas vivas por décadas após pararem de ter filhotes. E por quê?
Porque nos anos de fome terrível, são as matriarcas velhas que lembram os caminhos secretos onde os peixes se escondem. Quando a sobrevivência depende de conhecimento raro, os mais velhos se tornam os deuses da tribo. O poder não pertence aos jovens e fortes. O poder pertence aos velhos e sábios. Para que você entenda o nível absurdo de importância que isso tem, vamos voltar à noite mais mortal e congelante da Era do Gelo e responder a uma das perguntas mais feitas por curiosos sobre história antiga. Como, fisicamente, os humanos antigos sobreviviam a um inverno pré-histórico? Visualize a cena angustiante. Humanos deitados no chão, cercados por paredes de gelo e neve até onde a vista alcança. A temperatura caindo para 30 graus abaixo de zero, o vento cortando a pele como vidro. Nenhuma planta comestível cresce em lugar nenhum. Os caçadores jovens com músculos saltados são importantes para tentar encontrar caça, sim. Mas força física não derrota o frio absoluto. Dar um soco no vento não te esquenta. O conhecimento derrota o inverno. E quem segura o conhecimento? Os avós. O velho de cabelos brancos da tribo é o único que sabe construir a fogueira com a arquitetura exata de galhos para que ela queime lentamente e dure até o amanhecer, salvando todos do congelamento durante o sono, pois ele já fez isso 10.000 vezes. A mulher velha de mãos trêmulas sabe perfeitamente quais peles de animais devem ser sobrepostas, qual é a ordem exata de camadas para selar a caverna contra a nevasca mortal. Ela sabe como racionar a carne seca para que a comida dure todos os meses de escuridão profunda. E, mais importante, ela sabe diferenciar exatamente qual fruta seca do outono passado ainda é segura para o consumo e qual delas fará uma criança agonizar até a morte em poucas horas. Isso não é intuição. Isso é um manual de habilidades extremas construído à custa de uma vida inteira de sofrimento e aprendizado. Essa era a exata diferença biológica entre a tribo que acordava viva para ver a primavera derreter o gelo e a tribo que virava uma pilha de cadáveres congelados na caverna. Na pré-história selvagem, os avós nunca foram um luxo extra. Eles eram essenciais. Eles eram um sistema operacional mestre no qual o hardware de toda a tribo funcionava. Sem eles, o sistema entrava em colapso e a morte era certa. E é no exato momento em que você absorve o peso dessa verdade que você começa a olhar para os seus próprios avós, hoje, de uma maneira completamente diferente. Porque esse instinto ancestral e visceral que tornou os mais velhos tão preciosos naquela época não ficou perdido na poeira da história. Ele está pulsando dentro de você. Agora mesmo. A ciência moderna está rastreando esse instinto nos lugares mais profundos da nossa mente. Há um sentimento poderoso que quase todo ser humano experimenta, independente da cultura. Aquele puxão forte e invisível de querer proteger os idosos. O instinto quase automático de ficar em silêncio e ouvir quando uma pessoa muito mais velha começa a falar. Aquele conforto térmico e emocional inexplicável que a voz do seu avô ou da sua avó traz ao seu peito. Na nossa sociedade moderna, nós tratamos isso apenas como uma doçura romântica, um sentimento familiar bonitinho. Mas eu estou te dizendo que a ciência prova que não é apenas doçura. É pura e crua biologia. É um instinto selvagem de sobrevivência gravado a fogo no seu DNA durante centenas de milhares de anos. As tribos que amavam profundamente seus mais velhos, sobreviviam. As tribos que os abandonavam por pura utilidade, morriam e seus genes eram deletados do pool genético do planeta. Portanto, o amor que sentimos pelos nossos avós é, em si mesmo, a ferramenta de sobrevivência mais afiada que possuímos. A evolução não apenas nos fez manter os velhos vivos por acidente. Ela forjou um sistema que nos fez querer mantê-los vivos. Ela embutiu a afeição profunda em nosso sistema nervoso para garantir que protegeríamos com a própria vida as exatas pessoas que carregavam os segredos para nos proteger. Pense no quão profundo isso soa. O motivo pelo qual você sente amor pela sua avó hoje pode ser literalmente porque os humanos primitivos que não sentiam esse amor foram exterminados da face da Terra pela seleção natural. É a ideia mais bonita de toda a biologia evolutiva. O amor e a sobrevivência não são sentimentos separados. Eles são exatamente a mesma coisa. Cuidar dos mais fracos e enrugados foi o que nos tornou a espécie mais forte e dominante que este planeta já viu. Mas espere, porque o buraco é ainda mais fundo. Os avós não apenas nos mantiveram fisicamente vivos com tubérculos e segredos de caça. Eles nos deram a única característica fundamental que nos torna verdadeiramente humanos e diferentes dos outros primatas. Eles inventaram a capacidade de contar histórias. Feche os olhos e imagine uma noite há 50.000 anos atrás. O barulho do vento uivando do lado de fora, a fogueira estalando, iluminando os rostos sujos de fuligem.
As crianças da tribo amontoadas bem perto umas das outras. Então, a mulher mais velha do grupo se levanta e começa a falar. Ela começa a pintar imagens na mente deles usando apenas a voz. Ela conta aos pequenos sobre a grande enchente que a avó dela enfrentou e sobreviveu. Ela descreve os animais gigantescos, bestas aterrorizantes que antigamente vagavam por aquelas terras. Ela explica de onde a tribo veio sob as estrelas, e mais importante, o que acontece com a alma depois que você morre. O que está acontecendo ali não é apenas uma distração. É o nascimento absoluto da própria história humana. Antes que existisse um único livro de história, existiam os avós ao redor de uma fogueira ardente. E perceba a genialidade disso. Aquelas histórias nunca foram apenas entretenimento para fazer as crianças dormirem. Elas eram manuais de instrução de sobrevivência altamente complexos, camuflados como contos de fadas. Escondido e codificado dentro daquele conto assustador sobre o monstro de dentes afiados que vive no rio escuro, havia um aviso de segurança real e prático. Não nade ali, a correnteza ou os crocodilos vão te dilacerar. Escondido dentro de uma lenda mística sobre uma montanha que ficava brava e cuspia fogo dos deuses, estava a memória geopolítica de uma erupção vulcânica real que devastou a região. As histórias carregavam as pesadas lições de sobrevivência, embaladas em um formato colorido que o cérebro das crianças acharia irresistível e, mais importante, não esqueceria. É por isso que absolutamente todas as culturas e tribos antigas na Terra, da Amazônia às neves do Ártico, têm a figura do ancião contador de histórias. É um dos padrões mais profundos em todo o nosso DNA. Os velhos transmitem o passado sofrido para que os jovens possam, de fato, ter um futuro. O conceito de educação, as escolas e universidades que temos hoje, nasceram ali. A escola é apenas uma versão organizada e institucionalizada de um avô apontando para uma planta e ensinando a uma criança que se ela comer aquilo, ela morre. Nós somos uma espécie que triunfou baseada no conhecimento coletivo. Nós nos apoiamos nos ombros trêmulos e cansados de cada ser humano idoso que veio antes de nós. Eles foram a ponte indispensável que conectou os mortos aos vivos. O passado sangrento ao futuro tecnológico. Sem essa ponte dos avós, cada nova geração cairia de volta na escuridão da ignorância animal. Com eles, nós subimos pela escada do conhecimento até alcançarmos as estrelas. E tudo isso deságua no maior e mais aterrorizante desafio evolutivo do nosso próprio corpo. O problema final que apenas a invenção biológica dos avós poderia resolver. E esse problema, por incrível que pareça, é você. O bebê humano é, falando em termos biológicos, um desastre completo. Um projeto terrível. Se você comparar com quase qualquer outro animal selvagem na Terra, é humilhante. Um filhote de cervo, poucos minutos depois de sair do útero da mãe molhado e tremendo, já consegue se levantar, andar e fugir de predadores. Um potro, um filhote de cavalo, já consegue correr no mesmo dia em que nasce. Mas um bebê humano é pateticamente inútil e indefeso por anos a fio. Ele não consegue andar. Ele não consegue colocar a própria comida na boca. Ele morreria em 24 horas se deixado sozinho. E por que a evolução, que é tão inteligente, desenharia um filhote tão inútil? A resposta está dentro da sua caixa craniana. É o cérebro humano. Nossos cérebros evoluíram para ser tão ridiculamente gigantescos, que se um bebê humano ficasse na barriga da mãe até o cérebro se desenvolver completamente, a cabeça ficaria tão grande que mataria a mãe na hora do parto. Como solução drástica, nós, humanos, nascemos antes da hora. Chegamos a este mundo inacabados, como um projeto pela metade, e permanecemos assim por mais de uma década de infância. Na natureza selvagem, cheia de leões e lobos, isso é uma sentença de morte. Uma criança que precisa de 10 anos de proteção intensa são 10 anos de vulnerabilidade crítica. São 10 anos sendo uma boca inútil consumindo alimentos sem produzir nada. Nenhuma mãe conseguiria carregar esse fardo absurdo sozinha e sobreviver. A matemática calórica e energética simplesmente não fecha. A não ser que ela tivesse a ajuda perfeita. A figura sagrada da avó. Uma mulher que já terminou a sua própria fase exaustiva de ter filhos, e agora, pode derramar 100% de sua energia acumulada e foco para proteger os netos. O que isso significa de fato? Significa que o nosso cérebro gigante, a única máquina que nos tornou Homo sapiens de verdade, a ferramenta por trás da invenção da roda, do domínio do fogo e dos foguetes espaciais, só pôde evoluir e crescer porque os avós existiam para servir de escudo humano durante a longa e perigosa infância que esses grandes cérebros exigem.
Sem os avós lutando lá fora, não haveria infância longa. Sem infância longa, não haveria espaço para o crescimento de um cérebro gigante. Sem o cérebro gigante, não haveria evolução humana. Em resumo, sem eles, não haveria você. O pacto silencioso de proteção aos idosos manteve nossa espécie funcionando por impressionantes 300 mil anos. E agora, pelo que parece ser a primeira vez na história da humanidade, nós estamos quietamente rasgando esse contrato biológico de 300 mil anos. Pela primeira vez, estamos substituindo a função primordial dos nossos avós por telas brilhantes de vidro e metal. Se um jovem hoje precisa saber de algo, ele não se senta mais aos pés de um ancião para ouvir. Ele abre a internet. E, embora a tecnologia tenha nos dado maravilhas e acesso infinito a dados frios, algo profundo, silencioso e muito perigoso está acontecendo com a nossa alma coletiva. Por centenas de milhares de anos, os velhos eram as pessoas mais reverenciadas, honradas e ferozmente protegidas de qualquer comunidade. Hoje, no mundo moderno, acelerado e obcecado pela juventude, os idosos são frequentemente isolados, esquecidos em asilos ou tratados como se seus conhecimentos não servissem mais. Nós estamos invertendo de ponta cabeça uma lei fundamental da natureza que nos manteve vivos desde os primórdios cruéis, e fizemos isso num piscar de olhos de apenas algumas gerações. A internet pode até ser uma biblioteca infinitamente maior de fatos. Mas existem coisas vitais para o espírito humano que o motor de busca jamais poderá codificar. O olhar molhado de um avô quando ele te conta sobre o dia mais difícil da vida dele. A sensação física de pertencimento, de saber que você é a âncora de algo imensamente mais antigo que você mesmo. A sabedoria silenciosa, aquela intuição profunda que só pode ser construída no corpo de quem sobreviveu às piores pancadas do destino. Isso não é passível de download. Isso só respira, bate e vive dentro de uma pessoa. E quando essa pessoa dá o seu último suspiro, aquela biblioteca queima, para nunca mais ser reconstruída. O que nos traz de volta aquela mulher idosa, cansada e sem nome, sentada na beira do fogo na escuridão do passado. Aquela que as regras do mundo diziam que devia morrer, mas que continuou cavando chão duro para alimentar uma criança, e cujas histórias guiaram sua tribo através da escuridão e da extinção. Você, assistindo a este vídeo agora, é a prova viva e inegável de que o conhecimento dela triunfou. Cada respiração sua é a linha de chegada de uma corrida de revezamento insana que está acontecendo sem parar há 300 mil anos. E o bastão que te trouxe à vida foi passado, com as mãos trêmulas, mas firmes, pelos avós, sobrevivendo à era do gelo, à fome, à escuridão e até mesmo ao esquecimento dos neandertais, até chegar diretamente a você, olhando para essa tela.